Olá, alunos. Eu sou professora Yanara Albuquerque, sou fisioterapeuta. Sou graduada pela Universidade Tuiuti do Paraná e vim passar para vocês um pouco sobre imaginologia e atendimento qualificado ao paciente. A gente vai desde como ver exames de imagem, de como avaliar esses exames de imagem na ortopedia, até como é que se atende de uma forma mais qualificada, de uma forma mais específica esse paciente. Então vamos começar lá com o objetivo principal. A gente tem como objetivo principal dessas aulas, principalmente dessa que vai ser a introdução, a familiarização do profissional com os instrumentos usados na interpretação das radiografias simples, ou na TC de crânio, na tomografia ou na ressonância, com a finalidade de aprimorar a avaliação e o controle dos pacientes. A gente tem que ter uma ideia de como funciona a forma de estar executando essa imagem. A gente precisa entender a anatomia, a gente precisa estar familiarizado com todas as técnicas de uso para poder estar aprimorando a nossa avaliação e estar fazendo um atendimento mais qualificado. Outro objetivo também é que através do conhecimento do alinhamento, das estruturas da anatomia, por isso o conhecimento da anatomia básica, a gente melhora os problemas biomecânicos do paciente. Como assim, professora? A gente entendendo a anatomia e dentro de uma imagem, por exemplo, um raio-x de coluna, a gente entendendo qual é a estrutural da coluna, como é que se vê e se interpreta o que a gente está avaliando nessa e procurando nesse paciente, a gente consegue melhorar a questão da mecânica daquele paciente em questão. A gente consegue entender melhor como é que está o funcionamento daquela estrutura, como é que está a desordem, o desalinhamento, a anormalidade daquela estrutura. Então, quais são os nossos objetivos? A gente se familiarizar com a técnica e com a imagem em si e está aprimorando o nosso alinhamento, o nosso conhecimento de anatomia. O ponto específico, a gente precisa correlacionar os achados de imagem com os achados físicos e de primordial importância. O porquê? A gente tem lá uma pessoa em questão, essa pessoa vai fazer o estudo da imagem daquele segmento, daquele órgão que está incomodando, principalmente segmento porque a gente está na linha de pesquisa de ortopedia. Então a gente tem aquele segmento, está prejudicado, está com alguma deformidade, a gente viu na imagem que ela está modificada, que ela está dentro da anormalidade dela, e a gente precisa correlacionar com a patologia, com o achado físico. Então, correlaciona inspeção, avaliação com exame de imagem e com os achados físicos. E a gente pega a importância de todos eles, junta, faz uma junção e avalia como um todo essa imagem e essa patologia e um tratamento. Aí eu trouxe aqui nessas aulas algumas ilustrações, eu vou trazer várias ilustrações, até para ver como é que você avalia, como é que observa a estrutura dentro de um raio-x, de um ultrassom, de uma tomografia, e para vocês também entenderem um pouco o porquê que a gente precisa saber dessa anatomia para poder estar entendendo essa imagem. Eu trouxe aqui a imagem de uma clavícula, da parte do ombro, onde um dos lados a gente tem uma luxação, que é onde tem um deslocamento da estrutura óssea, e do outro lado, um lado normal. Então, a gente tem uma questão de espaço, a gente tem um espaço entre um lado e o outro. E aí, se eu não souber a anatomia, eu vou entender que existe um espaço porque está visível a olho nu, a gente consegue perceber de forma muito nítida, mas eu não consigo correlacionar esse lado da imagem com a patologia que o paciente veio me relatando.
O paciente veio, teve uma queda de moto, tá? Vou usar moto porque o ombro é uma estrutura bastante lesada num acidente de moto. E aí você teve uma luxação, que eu mostrei ali, veio aquele espaço articular, mostrou a luxação, mas você não conseguiu visualizar o alinhamento, a anatomia dele. Então, precisa parar, fazer inspeção, correlacionar anatomia, inspeção com exame de imagem para entender o funcionamento e a imagem que a gente trouxe em questão. Isso daqui é só um exemplo, tá? Então, tendo todos esses cuidados na parte de visualização, o que a gente precisa se certificar? Que parece uma coisa muito óbvia, mas a gente vê no dia a dia e na questão da prática, muitos profissionais ou técnicos trocando. Por quê? Exemplo, a gente tem 10 leitos de UTI, aí o médico vai lá, solicita 10 raios-x, um hospital de traumatologia, 10 raios-x no mesmo local, no mesmo setor de trabalho. Aí você tem a identificação daquele raio-x, daquela imagem. Então, certifique-se. É o primeiro ponto num estudo de imaginologia, se certificar de que aquela imagem é do paciente em estudo, é do paciente em questão. Ah, é bobeira, professora? Nunca não. Existe, é rotineiro, não é bobagem, a gente troca mesmo, é muito paciente para ver, é muito paciente para avaliar, para tratar, às vezes tem no meio de um tratamento tranquilo, no meio de uma avaliação tranquila, surge uma emergência, caso você trabalhe num ambiente de urgência e emergência, então você precisa se certificar do quê? Que aquela imagem pertence ao paciente em questão. Então, a gente, em qualquer exame de imagem, num dos pontos inferiores abaixo da imagem, tem nome, data, o lado do filme, outra marcação que a gente considera importante e pertinente àquela técnica. Tá, professora, aí você me diz que nome e data, ok, a gente bate com a certificação do paciente em questão. Mas e o lado? O lado, sim. Exemplo, a gente vai avaliar um pulmão, a gente vai avaliar uma fratura que foi do lado direito. Se a gente não posicionar a imagem de forma correta, a gente pode avaliar o lado errado do membro, ou a gente pode não entender direito como é que está na imagem aquela estrutura mostrando. E aí a gente gera uma confusão na hora de conversar com os profissionais de uma equipe multidisciplinar, gera confusão na hora de um tratamento. Então, cuidado principal, certificação de nome, data, lado do filme ou qualquer outra marcação pertinente à técnica. Aí a avaliação radiográfica das enfermidades esqueléticas comuns. Você precisa determinar a distribuição e o comportamento da lesão. Qual osso ou qual articulação está envolvida, se o espaço articular é atravessado por uma lesão, se existem reações ósseas ou fraturas. Por exemplo, por que distribuição e comportamento da lesão? Porque a gente pode ter fraturas. Nessa fratura, a gente tem uma classificação de fraturas. Fratura completa, parcial, e a gente precisa distribuir o comportamento dessa fratura, distribuir o comportamento dessa lesão para tentar entender na imagem o que está acontecendo. E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo de fratura e a gente pode estar justamente olhando essa questão da avaliação do exame. Se existe reação óssea, se existe fratura, se tem algo atravessando essa lesão, um acidente automobilístico, às vezes passa alguma estrutura pela lesão, a gente precisa estar avaliando realmente se existe essa imagem e cuidando com esse tipo de sobreposição. E cada articulação e cada local avaliado por imagem, ela tem um aspecto característico, uma mensuração para ser avaliada. Então, é outro ponto que precisa ser muito visto, é isso. Entender qual é a articulação, qual é o ponto a ser avaliado e levar em consideração
que ela é única, que ela é específica, que ela tem aspectos característicos únicos e específicos e levar isso em consideração na hora de avaliar uma imagem e interligar ela com alguma patologia ou anatomia anormal, tá? Aí a gente vai ver, dentro dessa avaliação, alguns pontos básicos de cada área. São os pontos que a gente considera mais importante numa avaliação, tá? De radiografia. Quando eu digo radiografia, eu digo exames de imagem. A gente tem pontos específicos para serem observados. O porquê que a gente vai bater muito mais na tecla de uma avaliação radiográfica? Porque normalmente estruturas relacionadas com ortopedia são estruturas que no raio-x se vê de forma mais rápida. Por que um raio-x? Porque é menos custo, ele é menos dispendioso para um ambiente, ele consegue visualizar osso e estruturas articulares com muita facilidade. Então, para que a gente vai abrir mão do raio-x de um exame de imagem, que para ortopedia é muito válida e que a gente consegue observar detalhes, ricas em detalhes, e partir para uma ressonância, para uma tomografia, que é um exame de imagem mais caro, que existe uma técnica mais apropriada, que às vezes não existe vaga no sistema para poder ser feito. Então a gente recorre para a parte ortopédica muito mais para um exame de raio-x mesmo, que ele é mais simples. Então, dentro dos pontos básicos de cada área, a gente consegue ver alinhamento. Consiste na avaliação de estruturas esqueléticas em geral. A gente precisa ver tamanho, aspecto, formato, se tem deformidade ou não, se o contorno daquela área é dentro do padrão normal, se tem esporões, se tem fraturas, tudo isso gera uma desigualdade no alinhamento, tá? Então a gente precisa avaliar a anatomia daquela estrutura, observar a anatomia daquela estrutura e observar seu alinhamento. Densidade óssea. Determina o teor mineral do osso. Deve-se procurar as trabéculas finas e alterações locais da densidade óssea. O que são trabéculas? São espessuras finas dentro de uma articulação. E aí eu joguei como exemplo esclerose e sinal de reparo. Por quê? Por que esclerose? Porque a esclerose ela tem um desgaste fisiológico da estrutura. E nesse desgaste fisiológico a gente pode ter alguns danos na densidade óssea. A gente vai perdendo a qualidade do osso, ele vai ficando mais fraco, ele vai ficando mais poroso, ele já não é mais um osso mais fixo. Então a densidade óssea é também um ponto muito importante na área da avaliação radiográfica. Outro ponto muito importante é o espaço cartilaginoso. Então, inclui a avaliação da largura do espaço articular, onde ela não é visualizada facilmente porque ela tem um conteúdo hídrico. O que é um conteúdo hídrico? Normalmente, nos espaços de cartilagem, ela está envolta por água, o que facilita o movimento daquela articulação. É difícil de ver? É um pouco mais. Porque normalmente onde se tem água, fica com uma característica mais específica no exame de imagem. Eu vou estar passando para vocês a coloração das características de cada imagem. E aí vocês vão ver que a parte que tem água, ela é um pouco menos visível. Tá? Então o espaço cartilaginoso tem que ser visto também. E aí a gente vai procurar erosões, problemas de epífase, problemas de estrutura de rachaduras, normalmente, trinquei meu osso, existe muito essa expressão. Tecidos moles também, examina os tecidos para determinar se existe tumefação, que é aquele edema, atrofia, que é a musculatura mais rígida, não tem uma distensão da cápsula articular por derrame, se tem presença de calcificação, de linha de hipose. Então, a gente tem 4 itens básicos para estar avaliando essa radiografia. E a gente precisa se respaldar nesses 4 itens para poder depois fazer uma coisa mais ampla. Então, precisa observar direitinho. Aí eu venho para
radiologia versus imobilização. Por que imobilização? Porque um paciente que se mantém móvel, que se mexe durante um exame de imagem, normalmente a gente não consegue captar a estrutura que a gente está querendo avaliar. Então, todo exame radiológico de imagem, existe um posicionamento adequado para a estrutura. Se a gente quer observar o cotovelo, a gente precisa posicionar para fazer o exame de imagem de uma forma que o cotovelo, que aquele espaço anatômico fique em evidência. Então, a imobilização, ela está ligada diretamente com a radiografia, com o exame de imagem. Se a gente quer avaliar uma estrutura posterior, a gente precisa trabalhar com a parte de decúbito, com a parte de posicionamento. Então, cada área do nosso corpo, e por isso a gente precisa entender a anatomia, precisa entender aonde é que fica cada estrutura, a gente pega essa informação, liga com a imobilização, com o posicionamento, para a gente ter um exame de imagem de qualidade, um exame de imagem que a gente visualize o que a gente quer, vinculando com a fisiologia, ou com a causa da dor, ou com a causa do que leva a gente, ou que leva o médico a pedir aquele exame de imagem. A radiologia está para ortopedia, assim como o gesso para ortopedia. Isso é uma lógica, por quê? É uma lógica dentro da ortopedia. Normalmente, locais de fratura precisa de um gesso. Para a gente poder ver se tem fratura, para botar um gesso, a gente precisa fazer um exame de imagem. Então, é um vinculado ao outro, é extremamente alinhado e andam junto. E o conhecimento em radiologia ortopédica é essencial para confirmar a técnica utilizada. Então, a gente precisa entender, batendo de novo na tecla, a gente precisa entender anatomia, a gente precisa entender alinhamento estrutural, a gente precisa associar com o conhecimento da causa e a gente precisa entender das técnicas, da imobilização para a gente ter um exame de imagem adequado, tá? Um exame de imagem com qualidade. Continuando na radiologia versus imobilização, o osso tem importante propriedade natural que podem ser visualizadas em uma radiografia. Então, o osso, ele aparece em branco na imagem e a gente visualiza de forma muito fácil. Aí a gente consegue, dentro da radiologia, ver detalhe na estrutura interna. É um método não invasivo de qualidade de imagem. Então, a gente tem esses pontos em comuns quando a gente mexe com a questão de exame de imagem ortopédico versus raio-x do local, e não tomo-ressonância. Então, a gente tem um exame que é não invasivo, um exame de fácil acesso, de fácil técnica e de fácil achado de imagem para poder gerar um tratamento adequado. Na radiologia ortopédica, a gente precisa ter imagens e verificar, observar muito imagens, porque a gente tem imagens radiográficas de forma bidimensional, anatomia humana tridimensional, conhecimento anatômico, radiografia versus raio-x. A gente precisa ter conhecimento desses 3 tópicos para a gente estar gerando uma radiologia ortopédica de qualidade. De novo, conhecimento anatômico, conhecimento anatômico, conhecimento anatômico. Não tem como fugir disso. Só se consegue ter uma qualidade de imagem e uma leitura de imagem adequada, apesar que existem técnicos e profissionais específicos para leitura, para poder gerar um laudo para você entender. Existe um profissional próprio para isso, especializado nisso. Mas aí você, como profissional da área da saúde, você não tem noção nenhuma de o que você está vendo quando você olha para uma imagem, causa uma certa frustração. Você acaba que, quando você é um profissional, que você observa um exame de imagem, você consegue entender melhor o que está acontecendo com aquele paciente, com aquele cliente que está nas tuas mãos para um tratamento, você cria
um vínculo maior, você cria-se um respeito maior, porque você consegue desenvolver um pouco mais além daquela tua limitação de vamos esperar o médico passar o laudo para a gente entender o que está acontecendo. Eu acho que todo profissional, a gente precisa sair um pouco da zona de conforto. A gente precisa entender situações para gerar um tratamento mais adequado. E radiologia em ortopedia, ela tá como o gesso tá para ortopedia. Outra coisa que a gente precisa ter muito enfatizado é a questão do posicionamento que eu falei para vocês. Cada segmento, cada local de observação tem um posicionamento adequado para melhor visualização. Aí eu trouxe uma imagem de posicionamento, e aí mostrando, normalmente a gente vê lá, na radiografia, no laudo, o plano medial, esse traçado no meio do paciente, no meio da figura, tá dessa forma, o proximal e o distal, a face, ó, ele está querendo aí ver a face, está mostrando um posicionamento anatômico básico, onde a gente consegue ver o abdômen, o lado do abdômen, a gente consegue ver toda a face de um braço, incluindo mão e pés, e normalmente mãos e dedos, desculpa, o pé também está sempre visualizado, eu só peguei uma imagem da parte superior, mas o pé sempre posicionado para cima, e esse é um posicionamento adequado para tentar ver um paciente como um todo, tá? E aí quando for olhar estruturas mais específicas, a gente tem posicionamentos mais específicos para essa estrutura. Aí foi aí a imagem que eu queria passar para vocês, que é uma imagem extremamente básica para quem está mexendo com a parte de radiografia. A gente tem radiodensidades. O que são radiodensidades? Dentro de uma imagem de raio-x, a gente tem algumas cores, mas todas no tom que vão do branco para o preto. E aí tem várias nuances do cinza, que vai do cinza claro para o cinza escuro. E aí essas são as básicas. O ar é o preto, tá? Você vê um raio-x de pulmão, a gente visualiza os dois pulmões preto. Aí aquele raio-x tá com o pulmão, tá com água dentro do pulmão, derrame pleural dentro do pulmão. Ele já não é mais preto, ele vira cinza, porque a água, ela tem uma radiodensidade puxada para o cinza. Então a gente precisa observar de novo a radiodensidade vinculando com patologia, vinculando com anamnese, vinculando com o que trouxe o paciente, tá? Então, na radiodensidade, eu quis dar um exemplo do pulmão, que é um exemplo mais prático e rápido. A gente tem o ar em preto, gordura, cinza escuro, água no tom de cinza, que vem de um cinza claro para o cinza médio, e o osso é da parte branca. Vocês sabendo essa radiodensidade, já a gente tendo uma noção da radiodensidade e desses 4 quesitos da radiodensidade, a gente já tem meio caminho andado para entender o estrutural, para a gente poder estar laudando um exame de imagem, para poder estar discutindo, para poder estar verificando esse paciente, tá? E aí a gente tem alguns contrastes, tá? Osso é branco, é um elemento mais radiodenso, né? A gente consegue visualizar melhor. Os metais é um branco sólido, tá? Eu trouxe para vocês ali embaixo uma colocação de um pino com uma placa com extensor, ali é de fratura de fêmur, e a gente vê que o osso de cima ele tá um branco mais opaco e o que tem um metal ele tá um branco bem sólido, né? A gente consegue visualizar ele muito mais que o branco do osso. Então, assim, existe contraste dentro da radiodensidade? Existe. Contraste do branco, contraste do metal, que os dois são brancos, como o contraste da gordura, que é cinza, como o contraste da água, que é cinza. Então, tem as nuances também e os contrastes dentro da radiodensidade. Aí, aqui eu trouxe um outro exemplo, que eu trouxe o pulmão, que foi o que eu falei para vocês. Olha, o pulmão é preto, ar. Preto é ar. E dentro, fora, tem a cavidade abdominal branca, que existe a questão da água. E aí é um radiopaco, um branco mais forte e um foco mais denso em cima, que ele
tem passagem de ar e de água, então ele fica um pouco mais denso, mais um radiolúcido. E aí o pulmão é um exemplo bacana porque a gente tem a parte do ar preta com a parte da água e os dois juntos. Do outro lado a gente tem a imagem de um dente, onde a gente também consegue visualizar a parte de mucosa, de membrana, onde entra gordura, e aí tem as nuances de cinza, preto e branco, e a gente consegue visualizar bem um outro exemplo muito diferente, né? Um pulmão e um dente, né? Na radiografia. Então a radiografia ela é bem ampla, bem extensa, ela pega, a gente está questionando e está conversando sobre a questão de ortopedia, mas eu preciso trazer exemplos de outras áreas para vocês entenderem que ela não é só vinculada à ortopedia e que a gente consegue estudar em outras áreas. Porque a questão de imaginologia, ela é muito prática, é muito ali, sempre vendo, sempre avaliando, e a gente consegue criar um olhar diferente, consegue estar tendo posturas diferentes na hora de visualizar, de discutir e de identificar anormalidades. Aí a gente tem, além do posicionamento, a gente tem incidências. O que são as incidências? Lados, tá? A gente tem a incidência antero-posterior, que são raios que precisam pegar de frente ou precisam pegar de trás para poder avaliar a incidência, e a gente tem a incidência de perfil. Aí a de perfil existe de duas formas, a médio-lateral e a lateral-medial, tá? A médio-lateral é essa do pé, que a gente pega da parte de dentro para o lado, e essa da mão, que é a lateromedial, a gente começa de lado para a parte medial, que vai para o meio da mão para avaliar. E essa incidência é uma incidência em perfil. Então, às vezes, quando você escuta, a gente vê numa prescrição, num pedido médico, eu preciso de uma angiografia AP e perfil, são duas incidências diferentes. A gente tem frente e posterior e a gente tem depois a lateralização daquela imagem para poder entender o que está acontecendo na estrutura. Aí a gente vai para a interpretação radiográfica. Conhecimento das radiodensidades, que foi o que eu falei que é o básico, que é o principal, que conhecendo isso já é 50% do caminho andado. A gente tem radiografias transparentes, elas são transparentes. E por que lá na frente eu comentei o que era importante, o que a gente tinha que certificar. E nessa certificação eu coloquei que dava para ver bilateral e que a gente precisava ter certeza da anatomia para ver o lado de se usar. Tá aqui, ó. Elas são transparentes, você consegue ver aquela imagem, aquela estrutura com aquela deformidade dos dois lados. Mas e aí, qual é o lado certo? Qual é a estrutura certa? Como é que vamos posicionar? Que lado é o certo? Então, é uma interpretação radiográfica, é o lado correto dela, tá? E a utilização da luminosidade, que é o negatoscópio. Aí eu trouxe a imagem do negatoscópio para vocês saberem, quem não teve nenhum contato ainda, mas provavelmente todo mundo, porque a gente vai para uma consulta médica e sempre tem um negatoscópio ali do lado. Então é um aparelho gerador de luz e a gente consegue ver essas radionuances, radiodensidades muito clara, de uma forma muito melhor, quando a gente tem esse negatoscópio. E é um aparelho barato, justamente vinculado com radiografias, com tomos, e que a gente facilita a visualização, facilita a discussão de uma equipe multidisciplinar quando a gente coloca a nossa radiografia nesse negatoscópio. A gente consegue ver ela, porque ela é transparente, a gente consegue ver, colocar via qualquer luz. Luz ambiente, a gente consegue captar também a imagem. Mas é interessante que tenha o negatoscópio porque a gente consegue visualizar de forma bem melhor, tá? Outra coisa que a gente precisa cuidar muito é com sobreposição de estruturas. Então, a gente entende a anatomia, a gente entende os pontos principais, que densidade óssea, alinhamento,
e os outros critérios que eu falei posterior. E aí, na hora de executar a técnica, a gente não entende da técnica. A gente não tem o cuidado de cuidar com sobreposições. E isso, na introdução de imaginologia, a gente precisa ter muito cuidado. Eu trouxe o exemplo de uma cabeça que foi colocada na frente do peito de uma pessoa para fazer a visualização do pulmão. Uma sobreposição, óbvio, isso foi uma brincadeira. Eu trouxe para mostrar de uma forma muito clara que uma sobreposição de estrutura atrapalha a gente na visualização desse exame de imagem. Foi uma forma para brincar, para ficar bem visível para vocês, mas a gente precisa cuidar. Yanara, mas você trouxe uma cabeça brincando, mas e aí? Qual é o tipo de profissional que vai sobrepor uma estrutura na outra, vai botar uma estrutura embaixo ou em cima da outra quando a gente quer visualizar o pedido que o médico pediu, que o médico prescreveu? Exemplo prático. Você está numa UTI, aí tem uma emergência, e nessa emergência o paciente está com eletrodos para monitorar a questão cardíaca do paciente. E aí o paciente fez uma parada, ou precisou fazer uma intubação, ou fez um posicionamento de catéter, e aí chama-se o técnico de raio-x para poder fazer esse exame de imagem. E aí o técnico na correria esquece de tirar o tubo do ventilador mecânico que fica aqui ajustado na boca, esquece de tirar os eletrodos, o fio da monitorização, e isso tudo faz sobreposição de estrutura. É descuido? Não, ou também. Às vezes você está na correria, você está numa emergência e o médico precisa ver logo, você não está naquela consulta básica, naquele local onde você tem uma tranquilidade para visualizar, você precisa fazer correndo porque é uma emergência, e a sobreposição de estrutura acaba que vira uma coisa de rotina realmente. Na prática, vocês, principalmente trabalhando com urgência e emergência, questão hospitalar, você vê muito sobreposições de estrutura. Então, a gente precisa cuidar claramente com isso, tá? Aí eu trouxe um exemplo de fratura. Olha lá, na imagem. Uma fratura de rádio, uma fratura de antebraço. Na parte superior da imagem, a gente tem toda uma anatomia deformada de antebraço. Aí a gente olha para essa anatomia sem ver o raio-x, sem ver o exame de imagem pedido. Aí a gente fala, será que fraturou? Como é que eu vou saber se só fraturou? Qual foi o tipo de fratura? Se eu não tenho um exame de imagem, um exame interno para estar olhando. Então é onde vem justamente essa imagem, eu quis colocar porque a gente tem a deformidade no braço, na imagem superior, mas a gente não consegue ter certeza do que está acontecendo dentro. Então, o exame de imagem vem para mostrar. Aí, voltando lá na imagem, a gente tem toda uma deformidade na parte superior da figura, mas a gente não consegue definir realmente o que está acontecendo. Lá vem a imaginologia, para ajudar no tratamento, para ajudar na decisão do médico, do que fazer. E aí a gente vê as 3 densidades, radiodensidades aí que eu te escrevi. O preto, o branco, que é do osso, e o cinza em volta, que é a camada de gordura e de pele. E aí a gente consegue ver claramente a estrutura com fratura e o seu tipo de fratura, tá? E aí a gente consegue identificar e facilitar a vida no tratamento. Outro exemplo de fratura, a gente consegue, essa menos clara do que a outra, mas e você entendendo a anatomia, a gente consegue perceber aí que uma das áreas está realmente com uma fratura e a outra realmente só com como se fosse uma fissura, né? E a gente consegue identificar, através da imagem, da radiofrequências, como é que vai se comportar esse tipo de tratamento, esse tipo de fratura, tá? Outro exemplo, é uma aula de muitos exemplos, porque imaginologia tem que ser batido, tem que ser olhado, a gente vai aprender e vai ter a certeza do que a gente está definindo, olhando realmente para a imagem,
olhando para várias imagens de várias áreas do corpo, independente da gente estar aqui voltado para a ortopedia, a gente precisa visualizar tudo. Aí eu trouxe uma imagem de fixação interna. Lembra lá que eu falei dos contrastes, das nuances diferentes da radiodensidade? Tá aí, ó. Uma placa com um pino fixando, ela é um branco mais opaco, mais forte, mais vivo, e o osso um branco mais opaco, tá? E aí, sem sobreposição de figura, bem posicionado, a gente consegue identificar bem a questão de onde está o posicionamento do pino, onde está a placa, e a gente consegue visualizar qual é a anatomia, visualizar a anatomia certa. Porque se você faz um exame de imagem onde você não posiciona, você pode confundir a estrutura que você está visualizando, né? Se você não posicionar bem, a parte de imobilização que eu coloquei anterior, junto versus exame de imagem, a gente pode até confundir qual é o membro, qual é a estrutura lesada, tá? Meios de contraste são substâncias capazes de melhorar a fixação, normalmente em partes moles, e pode ser positivo ou negativo. Aí vocês já escutaram, eu preciso de vou realizar uma tomografia com contraste ou sem contraste. E aí o que significa isso? É um meio de contraste, é um líquido injetável, de forma endovenosa, que se injeta para visualizar melhor a estrutura. Por que normalmente partes moles? Porque a parte mole, ela tem toda uma questão de composição hídrica, de água, que fica muito mais difícil de visualizar. E aí você fazendo um contraste, ele vai mostrar mais aquela região. O contraste é direcionado para onde a gente está querendo avaliar e a gente tem um meio de contraste mais fácil para visualização, tá? Mas isso é a critério médico, a pedido médico, e a gente precisa só saber por que foi colocado contraste e por que não foi colocado contraste. E a justificativa para o uso de contraste não é justamente para facilitar a visualização, tá? E aí a gente vem para qual diagnóstico que a gente escolhe, tá? Qual que é o diagnóstico por imagem que você escolhe? A gente tem alguns diagnósticos por imagens, algumas formas de visualizar a imagem. E aí a gente vem como é que a gente vai escolher. O médico, ele pede, já vem com a escolha do médico. Mas e o porquê? A gente está justamente numa aula para entender o porquê foi aquela escolha, como é que o médico visualizou aquilo, como é que a gente vai visualizar, como é que a gente vai ajudar na questão do tratamento. A gente que trabalha com a parte de imaginologia, a gente tem uma função extremamente importante na conduta e tratamento daquele paciente. Então, por que será que o médico pede um raio-x e não pede uma tomografia? O porquê que ele pede uma ressonância, o porquê que ele pede um ultrassom? Justamente por causa daquela radiodensidade que eu passei para vocês. Cada estrutura tem uma melhor forma de ser vista. Se não for por estrutura, é pelo custo. Às vezes você tem duas formas de visualização, mas o custo é muito mais alto que o outro. Então a gente precisa estar atento a isso, não na ideia de vamos opinar, vamos dar nossa opinião, optar pelo que a gente quer, mas para entender aquele pedido, para entender o que a gente vai fazer na hora de ajudar na questão de imagem. Então, no diagnóstico por imagem, qual a gente escolhe? A primeira conduta é escolher o raio-x. Por quê? Ele é mais fácil de ser utilizado, mais prático de ser utilizado. Normalmente, todas as instituições de urgência e emergência têm um raio-x, tá? É de obrigatoriedade um hospital, uma urgência ou uma emergência tem um raio-x pela Anvisa. Então, ele é muito mais fácil de fazer, ele requer muito menos prática, ele é muito mais barato e na questão óssea, ele é de prioridade. Barato, fácil
de técnica de visualização rápida e avalia toda a parte de artrocinemática, ou seja, de movimento, tá? Aí a TC de crânio, a tomografia computadorizada, desculpa. Ele mostra o osso, muito bem o osso. Você pode escolher a tomografia computadorizada para visualizar aquele osso que você não viu no raio-x, mas ele não mostra muitos tecidos em volta. A parte mole, os tecidos mole em volta, a tomografia computadorizada, ela já deixa um pouquinho a desejar no sentido de visualização. Aí a gente vem para imageamento por ressonância magnética. É um exame extremamente caro, dispendioso, não é todo profissional técnico que tem aptidão para realizar. Ele é muito específico, tanto quanto o posicionamento na máquina, quanto aos critérios para visualização. Não é toda a estrutura que tem uma ressonância magnética para ser realizada. O ultrassom é um diagnóstico por imagem, um exame de imagem, que ele fornece imagens de tecido mole em 3 dimensões e de forma dinâmica. Ela é econômica e é menos invasiva, mas é muito difícil na parte de ortopedia estar fazendo ultrassom. Por quê? Quando a gente joga para ortopedia, quando a gente envolve ortopedia, a gente envolve osso. Ultrassom não é legal ver osso. Ultrassom a gente vê partes moles. Ele é muito direcionado para partes moles. Mas a gente está conversando aqui sobre imaginologia. Então eu não posso direcionar só um, eu preciso agrupar e falar de todos naquele grupo de diagnóstico por imagem. Então ultrassom muito direcionado para tecidos moles, pouco direcionado para osso. E a gente consegue ver em várias dimensões, em várias profundidades aquele tecido. Cintilografia óssea é outro diagnóstico por imagem, que ele identifica mudanças no metabolismo ósseo, e ele é muito bom usado para fraturas ocultas, necrose, infecções e tumores. O porquê? Cintilografia óssea, ela é profunda, ela consegue ver, ela tem uma radiodensidade mais profunda, ela consegue pegar estruturas mais profundas. Mas também é um exame caro, um exame, um material, uma estrutura que não comporta em qualquer setor, então é um pouco mais difícil de pedir. E aí aqui é uma brincadeirinha, exames de imagem, a gente te vê por dentro, a gente realmente vê a pessoa por dentro como um todo, tanto o osso quanto a parte de tecidos moles. E deixando aqui, para finalizar a nossa aula, que a gente tem que ter cuidados, e os cuidados foi justamente o que eu passei anterior. Quais são? Critérios para se certificar que é daquele paciente que a gente está falando em questão, que é a imagem. Então, cuidar com o nome, cuidado com o posicionamento. A gente precisa identificar e saber qual é o melhor tipo de diagnóstico de imagem, qual é a melhor máquina usada para cada tipo de visualização. A gente precisa ter ideia de anatomia, de exposição de estrutura para poder correlacionar a estrutura com o achado físico, com o achado clínico. A gente precisa saber posicionamento para poder entender melhor como é que vai ser visualizada aquela estrutura de uma forma mais certa, de uma forma mais fácil para o tratamento, e principalmente a radiofrequências, as radionuances, os radios-contrastes, as densidades, aquelas que eu falei que vão de nuances de branco para preto, algumas com contrastes entre uma e outras, e a gente precisa ter certeza do que a gente está fazendo para poder também ter certeza da técnica utilizada. Então, para se entender diagnóstico por imagem, precisa se entender de anatomia e precisa entender de técnica utilizada, de postura utilizada. No decorrer das próximas aulas, eu vou estar pontuando para vocês técnicas mais específicas de cada imagem, eu vou estar trazendo para vocês posicionamento, eu vou estar trazendo estruturas que a gente vai conseguir avaliar em cada patologia mais específicas, patologias mais comuns, com mais frequência na ortopedia. Então a gente vai detalhar
essas patologias. A gente vai detalhar os achados radiológicos de cada uma e terminar a posterior com o atendimento adequado para esse paciente, para essa imagem, para a gente correlacionar os achados com imagem, com patologia, com tratamento e tentar, dessa forma, ajudar toda uma equipe e ter certeza do seu trabalho em relação a isso. Obrigada, até a próxima aula.